Em nosso estudo de hoje, a lição 5 do livro Rumo Certo tem por título Apoio Divino. Seja onde seja, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurar-nos quanto a isso, bastar-nos a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Certamente a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares nem de transformações externas imprevistas. Pensa, todavia, no amparo de Deus e em todos os episódios da estrada senti-los-á contigo no silêncio do coração. Nos obstáculos de ordem material, esse apoio não te chegará na obtenção do dinheiro fácil que te solva os compromissos, mas na forma para trabalhar a fim de que os recursos necessários te venham às mãos. Nas horas de dúvida, não te virá em fórmulas verbais diretas que te anulem o livre-arbítrio, e sim na inspiração exata que te ajude a tomar as decisões impensáveis, a paz da própria consciência. Nos momentos de inquietação, não surgirá em acontecimentos especiais que te afastem do testemunho de fé, mas percebê-los-ás contigo em forma de segurança e bom ânimo na travessia da aflição. Nos dias em que o mal te pareça derrotar a golpes de incompreensão e de injúria, não se te expressará configurado em favores de exceção que te retire dos ombros a carga das provas redentoras, em sim, na energia bendita da fé viva que te restaure a esperança, revestindo-te de coragem a fim de que não esmoreças na rude jornada em direção à vida nova. Seja qual for a dificuldade em que te vejas ou a provação que experimentes, recorda que Deus está contigo e nada te faltará nos domínios do socorro e da bênção para que atravesses todos os túneis de tribulação e de sombra ao encontro da paz e a caminho da luz. O Emmanuel vem trazer para a gente como uma fórmula para a gente perceber a presença de Deus, e a fórmula mais imediata, a mais curta, a prática da oração. E a prática da oração, como a gente vem trabalhando em alguns outros vídeos, ela deve ser igual ao exercício físico. A gente deve começar a disciplinar, fazer a oração pelo menos quando acorda e quando dorme. Pelo menos quando acorda e quando dorme. Porque são dois momentos em que a gente se retira das provas da vida, dos momentos, né, de vigília, a gente está ali próximo do sono, então a gente consegue botar a cabeça no travesseiro e fazer a nossa oração. E o que ele vem dizer para a gente? Quando você começar a fazer a oração, em primeiro lugar, vai parecer monólogo mesmo, você está falando algumas palavras e desenvolvendo a fé de que alguém está te ouvindo, mas no primeiro momento você não consegue ter essa resposta imediata. Com o tempo, com a prática, daqui a pouco o monólogo se transforma num diálogo mental, se você se der tempo para isso. E se você não fizer da prece apenas mera repetição de palavras, ou então um tempo muito curto para a prece. Se você se der um pouquinho mais de tempo, você consegue sentir essa sintonia com o nosso anjo da guarda, que é, vamos botar assim, o preposto, aquele escolhido, designado por Deus para cuidar da gente aqui, nos orientar, e que está sendo aquele espírito que mais próximo de todos nós. Mas para isso acontecer, a gente precisa disciplinar. E outra coisa que ele vem falar sobre a oração para a gente, que é o mais importante até, é que depois que a gente começa a aprender que estamos todos num mundo de expiações e provas, que somos espíritos rebeldes ainda em aprendizados, é claro que a oração não vai afastar da gente o aprendizado que a gente deve passar. Vai começar a abreviar algumas dores que a gente não precisaria estar passando. Aquela coisa da teimosia nossa, aquela coisa ainda caminhando para o vício ou mergulhado no vício. Então, esse tipo de apego que ainda nos prende ao caminho inferior da vida, a gente consegue sim o alívio através da prática da oração. A gente consegue sim forças para enfrentar os desafios. Então o Emmanuel ele faz questão de deixar para a gente, olha,
A prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, não. E nem de transformações externas imprevistas, não. Tá? Ele vem falar aqui pra gente, ó, se o problema está sendo de ordem material, não vai dar mapa para tesouro nenhum para a gente achar dinheiro em algum lugar, não. Vai dar para a gente força e até mesmo inteligência para que a gente consiga o trabalho para poder estar trazendo esse dinheiro de volta. Então, eu me lembro até de já ter visto caso da minha família, de pessoas que começaram a se entregar à prática religiosa e, de repente, recebe um telefonema e esse telefonema está sendo uma resposta a um pedido de emprego. E ele olha para o alto e agradece a Deus, tá, mas veja bem, ele tomou a iniciativa de fazer o currículo dele, ir nas empresas, procurar essa vaga. E aí recebeu a resposta da vaga. Então, quer dizer, o que a oração fez com ele? Fez com que ele tomasse a iniciativa e que a resposta viesse logo depois. E o Emmanuel vem falar para a gente, né, que de mais alguns exemplos. Ele vem falar para a gente, ó, nas horas de dúvida, não vai ter fórmula verbal para a gente, não. O que vai ter vai ser inspiração para que a gente tome as decisões corretas. Aí é que está o intercâmbio. A gente começa a fazer aquela oração e falar, meu Deus, o que eu faço hoje? Eu tomo esse caminho A ou tomo o caminho B? E você começa a meditar naquilo, mas na hora que você está fazendo a sua oração, na hora que você está com a cabeça no travesseiro, ou que você escolha o seu local. A gente, quando vai estudar a oração, né, a gente encontra pessoas que fazem oração de joelho, ainda remetendo na época que as orações eram feitas nos templos para deuses que se acreditavam que eram deuses tiranos, como os homens eram. É até interessante a gente fazer essa afirmação mais uma vez, né? O fato de você usar a mão dessa maneira é porque naquela época não existia algema. Então a pessoa, quando ia prender a outra, pegava a mão e amarrava a mão da pessoa. E ficar de joelho é situação de submissão mesmo, né? Até hoje, uma guerra, bota todo mundo de joelho. Quando tem operação dentro do presídio, bota todo mundo de joelho. E joelho você está reconhecendo que você está diante de uma autoridade. Jesus, na segunda revelação, quando ele chega para a gente, fala assim, olha, o Pai não é esse tirano todo que a gente pensa, não. É um Pai de amor. Ele mostra para a gente que a gente não tem necessidade de fazer oração de joelho, pode fazer em qualquer lugar e deve fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. Porém, se agrada a pessoa ainda fazer de joelho, que faça. São demonstrações de fé. E a gente tem que respeitar também quem faz dessa maneira. Mas, na verdade, você pode estar fazendo na sua cama, na sua casa, em qualquer lugar. Eu faço oração, às vezes, caminhando na rua, parado no ponto do ônibus, no meu trabalho. Então, não tem regra para isso, não, tá? Mas, continuando aqui, o Emmanuel vem dizer para a gente que nos dias em que o mal parece derrotar a gente a golpes de compreensão, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a gente retire do ombro aquela carga das provas redentoras, a fim de que eu não esmoreça na rude jornada em direção à vida nova. Então, o que o Emmanuel vem falar para a gente? A oração, ela vai estar sempre dando um alívio ou renovando as energias para enfrentar as dificuldades, porque tem dificuldade que o aluno só vai aprender quando passar na prova. Não tem jeito. Então, essa coisa de a gente fazer a oração para afasta de mim essa dificuldade, ela é equivocada. Não tem como a gente... Agora, ela vai ajudar muito a gente desviar de caminhos que a gente não teria a menor necessidade de tomar, não faz parte do gênero de prova, não faz parte do nosso aprendizado no momento e a gente está insistindo nesse caminho. Aí ela vai começar a mostrar para a gente aos poucos aonde a gente deve agir, o que a gente deve evitar fazer, como a gente lidar com determinados vícios, que a gente não consegue de uma hora para outra ficar livre deles. Nesse ponto, a prece vai ser o poderoso auxílio. Mas o principal de tudo, que é o título da lição de hoje, em tudo isso a gente vai estar vendo a presença de Deus em nossa vida, e muita gente ainda duvida da presença de Deus, ou então tem as maneiras de acreditar em Deus diferentes, mas
a maneira mais rápida e mais segura da gente entender a existência de Deus é através da oração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.